Moscovitas, привет! Bem-vindos a mais um vídeo do Moscovita e Caissara. Eu espero que você esteja com as suas energias renovadas depois de desfilar no carnaval, pular bloquinho. Eu aposto que você não está de ressaca. Agora, vamos falar de uma dúvida que os brasileiros me trazem com muita frequência em volta da figura polêmica de Vladimir Putin. A pergunta é, os russos gostam ou não, apoiam ou não Vladimir Putin? Eu vou responder isso com base em experiência própria morando na Rússia, falando com muitos russos, morando com russos, e também mencionar alguns fatos históricos que eu acho importante a gente lembrar aqui, tá? Vamos começar separando os russos, o povo russo, em duas partes. Russos velhos e russos jovens. Os russos velhos são pessoas que hoje têm entre 35, 40 ou mais idade do que isso, E que viveram os anos 90, e aqueles que são ainda mais velhos, viveram a transição da União Soviética para os anos 90, para a economia de mercado, tá? Os russos jovens são aqueles que, na maior parte, nasceram já no regime Putin, Nunca viram a Rússia com um outro líder, apenas ali por pouco tempo com Medvedev, tá? As pessoas que viveram a transição da União Soviética para a economia de mercado, na União Soviética a economia era socialista, como alguns aqui já sabem, eu acho. De uma maneira mais geral, isso implica em que o que você ganhava, a sua vida financeira, em muito era estabilizada pelo governo, tá? Por assistências, por coisas que você tinha gratuitamente do governo, Uma coisa muito importante de ser lembrada aqui é que você tinha estabilidade com isso. As pessoas estavam acostumadas com esse tipo de vida financeira. Quando a União Soviética desmembrou, a Rússia então entrou no processo de transição para virar economia de mercado. E basicamente isso significava que agora as pessoas teriam mais que se virar para ter dinheiro, Também, muito importante de lembrar que nesse momento, com essa mudança brusca, a moeda russa, o rublo, E também os custos, a inflação, tudo disparou, tá? Tudo foi na direção errada e isso teve impacto muito negativo na vida dos russos. Os efeitos disso foram preços muito altos, obviamente, muitas famílias não conseguindo ter o padrão de vida que tinham antes, coisas básicas ficando muito caras. Ou seja, ter dinheiro na Rússia nos anos 90 era uma coisa muito complicada, foi muito dolorosa para muitas famílias, e isso levou muita gente a buscar meios de ganhar dinheiro que foram, vamos dizer assim, não muito agradáveis. E eis que esse furacão na economia russa, na vida das pessoas na Rússia, começou a ter fim quando entrou Vladimir Putin. Porque independente aí do que ele fez, nessa fase a Rússia começou a ganhar mais estabilidade, a economia começou a crescer mais. Até os anos 2010, 2012, a Rússia teve um crescimento fantástico, Se você conversar com um russo sobre os países que ele viajou, quando ele te falar algum país muito distante, uma viagem assim mais exótica que ele fez, possivelmente essa viagem foi feita entre 2008 a 2012. Por quê? Porque o rublo nessa época estava num preço muito favorável em relação ao dólar em comparação como está hoje, tá bom? As pessoas mais velhas viram a Rússia decaindo, passaram por esse furacão, por esse poço, vamos dizer assim, e viram a Rússia retornando a uma estabilidade através de Putin. Isso é um fato, A gente pode associar o regime Putin com a estabilidade que a Rússia ganhou após a chegada dele, E por isso essas pessoas, as pessoas velhas, os russos velhos, é muito difícil você encontrar essas pessoas em protestos, por exemplo. Se você procurar vídeos de protesto, na Rússia, contra o governo, é muito difícil você ver pessoas mais velhas lá. A maioria são jovens, Em compensação, as pessoas que têm aí 25, 26 são mais jovens, não viveram os anos 90, E nasceram já no regime Putin. E por isso, essas pessoas não sentiram, numa vivência própria, esse câmbio, essa mudança daquela fase furacão da Rússia para essa estabilidade.
Junto com essa informação, essas pessoas mais jovens têm um contato maior com a internet, são mais integradas com a mídia internacional e acredito eu que juntando a opinião internacional com essa experiência que falta uma noção do que foi antes, essas pessoas têm um pensamento mais crítico em relação ao governo, em relação ao regime do Putin, tá? Tanto que o Navalny, que era o opositor que morreu há pouco tempo, né? O Navalny, ele, vamos dizer assim, com uma certa frequência fazia protestos onde você via muitos estudantes, tá? Agora, obviamente, eu quero saber a sua opinião sobre Vladimir Putin, tá? Sobre essa questão, será que os russos gostam ou não? O que você percebe daqui? Para você que talvez conheceu uma russa online ou planeja ir para a Rússia esse ano, ou gosta da cultura, da história russa, já imaginou o quão bom seria se você pudesse falar em russo? Tem vontade de aprender esse idioma, conhecer um pouco mais? Então, eu te convido a se tornar meu aluno no curso de russo no Moscovita Caissara. Se você tiver dúvidas, gostaria de saber um pouco mais, eu vou pedir para você me chamar no WhatsApp. O link está aqui, ou aqui, um dos dois lados, tá bom? E lá eu vou te esclarecer tudo sobre o curso, tá bom? Obrigado por assistirem esse vídeo e eu espero vê-los no próximo.